para te ver. Vamos lá, bom dia, vamos finalizar a apostila de hoje, né? Estamos aí nos crimes contra a administração estrangeira, crimes contra a administração da justiça e os crimes contra as finanças públicas. Aqui, questão 26, são os 3 crimes, né, finais aí do Código Penal. CESP 2014, Câmara dos Deputados, Analista Legislativo. Acerca... Tá bom o áudio? Tá, né? Tá saindo bem o áudio, tá? Acerca dos crimes contra a administração pública e dos crimes contra as finanças públicas. A conduta de prefeito que ordene, autorize a assunção no último quadrimestre do seu mandato, obrigação cuja despesa não possa ser paga no exercício financeiro, tipifica crime contra as finanças públicas, certo, né? Correto. Na verdade, não precisa ser nem no último, né? Pode ser nos 2 últimos, já está cometendo crime. Porque ele botou no último, mas se for dos 2 últimos também é crime. Vamos ver aqui. Aqui, ó, nos 2 últimos. Tá vendo? Nos 2 últimos. Eu lembrei, 8 meses. Nos 2 últimos. Isso aqui também tem que pegar... Isso aqui você também tem que pegar macete, né? Porque tem gente que acaba estudando muito e acaba vendo, como a gente chama, chifre em cabeça de cavalo. Como aqui está escrito no último, o cara diz, não, peraí, tá errado, tem que ser nos 2 últimos. Não, peraí, se o cara está cometendo crime nos 2 últimos, se o problema é no último, também tá cometendo crime, entendeu? Tem gente que acha que isso aqui seria uma pegadinha, como ele botou só no... Agora, se ele fizesse essa pergunta assim, ó, a conduta de prefeito que ordene e autoriza a assunção somente no último quadrimestre do seu mandato de obrigação, não, quer dizer, ele teria que botar assim, uma exclusividade, teria que montar aqui dizendo que assim, só cometeria crime se estivesse no último quadrimestre, excluindo os 2 últimos. Aí tá errada a questão, mas aqui ele botou genericamente, então tá certo, entendeu? Porque tem gente assim que a CESP tem essas coisas, assim, ela bota uma coisa e você, pô, será que tá certo, será que tá errado? Mas, por exemplo, tem aquela questão da prorrogação do concurso, né? É de até, né? Então, se você botar aqui é de 2 anos, aí você se ferra, desculpa o palavreado, você cai numa pegadinha. Uma pegadinha. É uma besteirinha. Mas aí, assim, se ela botar o concurso prorrogado em 1 ano, tá certo? Tá. Se é até 2, ele prorrogou 1, não tem problema. Agora, o concurso só pode ser prorrogado por 1 ano, tá errado. Ele pode ser até 2. Ele tem que ter essa malícia na leitura, né? Que aqui também poderia o cara cair e achar que ele colocou isso aqui como uma pegadinha no último quadrimestre. Vamos lá, do CESP 2013, Tribunal de Justiça da Bahia, titular de notário. Não cometerá crime a testemunha que fizer afirmação falsa no âmbito de processo administrativo? Não, né? Errado. Processo administrativo também entra. Falsa testemunha. Ou falso perito. Fazer afirmação falsa, ou negar, ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor, intérprete em processo judicial. Aqui, ó. Você falar a verdade, falar a mentira como testemunha de processo judicial administrativo, inquérito policial, até no inquérito policial é na delegacia, e em juízo arbitral. Até no juízo arbitral se comete crime, que é, né, aquela questão que eu falei para você de uma conciliação, um conciliador, né? Vamos lá, 28. CESP 2013, Ministério Público do Estado de RO é Rondônia. Promotor de Justiça Adaptada para a configuração do crime de favorecimento real. Qual é o favorecimento real? É aquele que você... O crime. Você esconde a coisa do crime, né? A pessoa a quem o agente auxilia já deverá ter consumado o crime anterior, sendo-lhe assegurado a fuga. Não, né? A fuga seria o favorecimento pessoal. Então tá errado, e tem errado. De fato, para a ocorrência de favorecimento real, é necessário que a gente já tenha consumado o crime anterior,
Contudo, o favorecimento real não tem a finalidade de segurar a fuga do infrator, mas assegurar o proveito da infração. O delito que tem a finalidade de assegurar a fuga é o favorecimento pessoal, nos termos do artigo 348 e 349 do Código Penal. Favorecimento pessoal. Vamos lá, a diferença, já vou botar aqui. Favorecimento pessoal, auxiliar a subtrair-se à ação da autoridade pública autor do crime. Né? Autor do crime aqui é combinada a pena de reclusão, detenção de 6 meses, de 1 a 6 meses, multa, se ao crime não é combinada a pena de reclusão. Pena de detenção de 15 dias a 3 meses e multa. Se quem presta auxílio é ascendente, descendente, cônjuge ou irmão do criminoso, fica isento de pena. Né? No caso, favorecimento pessoal. Agora, no favorecimento real, não tem essa regra. Inclusive, é prestar ao criminoso, fora dos casos de coautoria ou de receptação, ou seja, nosso já ocorreu, você não participou do crime, auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime. Então, você, na verdade, esconde a coisa, né? Esconde o objeto do crime ou ajuda a pegar lá o dinheiro no sequestro, né? Sem saber. 29. CESP 2013, Tribunal de Justiça, isso aqui é Roraima, RR, titular de notário adaptado. O crime de falso testemunho ou falsa perícia somente se configura se for praticado em processo criminal. Olha aqui, ó, essa aqui é a pegadinha, tá vendo? Como ele botou somente, olha aqui, essa aqui é um tipo de coisa que ele invalida o negócio. Somente em processo criminal? Não. Aqui, olha como é que ele fez essa, tá vendo? Aqui. Não cometerá crime a testemunha que fizer afirmação falsa no âmbito do processo administrativo? Está errado. Entendeu? Se ela fizer no processo administrativo, está certo. Não cometerá, então ela cometeu. E aqui ele botou um somente. Se ele tivesse feito a mesma coisa aqui, ó, o crime de falso testemunho ou falsa perícia se configura se for praticado processo criminal ou inquérito policial, certo. Mas ele botou aqui somente, aí está errado. Porque tem o administrativo, tem o arbitral, entendeu? Como é que ela... Você tem que matar as questões, tem que entender a forma que ele está perguntando. Pois tal delito se configura também quando a gente pratica conduta em processo judicial de natureza não criminal, processo administrativo, inquérito policial, até mesmo juízo arbitral, nos termos do artigo 342 do Código Penal. Falsa perícia. Fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor, intérprete em processo judicial, administrativo, inquérito policial, juízo arbitral. Pena, reclusão de 2 anos, 2 a 4 anos e multa. CESP 2013, Tribunal Regional do Trabalho, 5ª Região, Juiz do Trabalho. Vamos lá, um indivíduo que emprestar motocicleta de sua propriedade para que o irmão cometa crime de furto em uma agência bancária de modo a auxiliá-lo na fuga, será beneficiado na ação penal movida por favorecimento real com isenção de pena, não respondendo, portanto, por sua conduta. Errado, né? Porque ele, ó, aqui onde está o erro aqui, ó. Emprestar de sua propriedade para que o irmão cometa o crime. Aí já está em coautoria, né? O favorecimento pessoal é o cara já cometeu o crime e você dá fuga para ele. Aqui ele usou a motocicleta para fazer o crime. Então você não está dando fuga para a pessoa, você está dando para ele fazer o crime. Aí você já entrou em coautoria, né? Não entra bancária, aí tem errado. Se auxilia para aqui, ó, para a prática do delito, ainda que seja posterior à fuga, ou seja, se o agente, o auxiliar anterior à realização do delito, não se pode falar em favorecimento pessoal. Neste caso, o agente responde como partícipe do crime que será praticado por ter prestado auxílio material. Não é coautoria, né? Partícipe. CESP 2013, Tribunal Regional da 2ª Região, Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Juiz Federal adaptado. Praticará o crime de denunciação caluniosa quem der causa à instalação de investigação policial contra alguém, imputando-lhe contravenção penal, tem que ter cuidado isso aqui, contravenção penal, do que sabe ser inocente. Correto, né? Vamos lá. Fiquei só com medo de ser contravenção. O crime de denunciação caluniosa também se configura quando o agente imputa falsamente a alguém a prática de contravenção penal. Nós tínhamos nos termos do artigo 339, parágrafo 2º do Código Penal. Denunciação caluniosa. Vamos ver aqui, denunciação caluniosa. Dar causa
a instauração, a diferença dessa da comunicação falsa é isso, é a dar causa à instauração. Então, o verbo é esse aqui, ó, dar causa à instauração. Seu brilho instaurou. Investigação policial, processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de probidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime que sabe inocente. Né? Botou crime genérico. Então, crime pode ser tanto, né, infração penal ou contravenção penal, tanto o delito do crime, porque na verdade assim, a infração penal ela se divide em crime e contravenção penal, não é isso? A pena diminuída da metade sem imputação é para aqui, ó, a pena diminuída da metade sem imputação é de contravenção. Então pode ser tanto o crime quanto a contravenção. Nesse caso, como se vê, a pena será mais branda em razão da aplicação da pena e diminuição da pena, em razão da aplicação da causa da diminuição da pena. 32, CESP 2013, Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, Defensor Público. Em se tratando de crime de falso testemunho, o fato deixa de ser punível antes do trânsito em julgado da sentença, a testemunha se retrate ou declara a verdade para o juiz da causa. Vamos lá. O fato deixa de ser punível antes do trânsito de julgado da sentença, a testemunha se retrata. Mas, se tratando de crime falso testemunho, o fato deixa de ser punível caso, antes do trânsito de julgado da sentença, a testemunha se retrate ou declare a verdade para o juiz da causa. O que está errado aqui? O marco temporal para que a gente tenha essa comunidade distinta em razão da retratação é antes da sentença de primeira instância e não do trânsito julgado. O fato deixa de ser punível se antes da sentença, no processo em que ocorreu o ilícito, né, o agente se retrata ou declara a verdade. Aqui, o que ele botou? O fato deixa de ser punível antes do trânsito de julgado. Uma pegadinha que boa, hein? Entendeu? Tem que ser antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito. Eu vi a resposta, mas eu cairia. Também estou lendo aqui e tal. Realmente é da primeira instância. Né? Eu estou olhando aqui e tá. Já era. Antes do julgado, aonde está o processo, onde ocorreu o processo. Entendeu? Onde você testemunhou, né? Você testemunhou falsamente, está nesse processo. Antes de dar a sentença no processo, você tem que se retratar. Porque senão o cara vai dar a sentença baseada no seu testemunho falso, já ocorreu, já foi para outro tribunal, e você vai querer se retratar e já era. Antes do trânsito de julgado, vamos lá. CESP 2011, Polícia Civil do Espírito Santo, perito papiloscópico específico. A retratação do agente, ou a decisão de falar a verdade, terá o efeito penal de possibilitar punição, se realizada a qualquer tempo. Não, já começou. Antes da sentença penal condenatória, não, aqui está certo. Se realizada a qualquer tempo, antes da sentença condenatória no processo penal por falso testemunho, a qual o agente responderá em razão de seu testemunho falso. Eu acho que não responderá. Então, uma coisa aqui, ele complicou demais, que se realizada a qualquer tempo antes da sentença condenatória no processo penal por falso testemunho, a qual o agente responderá em razão... não. É que ele complicou demais. O que ele está falando aqui? Ele está falando assim, que você vai falar a verdade antes da sentença do processo que você já está respondendo por falso testemunho. Não, está errado. Você tem que falar a verdade no processo onde você já falou a mentira, não quando você já está sendo processado, entendeu? O erro aí. Entendeu o que ele está falando aí? Sentença condenatória no processo penal por falso testemunho, a qual a gente está respondendo, entendeu? Responderá em razão do seu testemunho falso. É tipo assim, você deu testemunho falso, abriu um processo contra você. Aí você fala a verdade no processo que você está sendo processado? Não, é no processo que você falou a mentira. Que aí você tem que se retratar para não ser punido. A retratação do agente só tem um condão de distinguir a punibilidade quando realizado aqui, no bojo do processo em que ocorreu o falso testemunho. E não no processo que a gente responde pelo falso testemunho. Cuidado da pegadinha, entendeu? Não é no processo que está sendo processado já. Além disso, em qualquer caso, a retratação da decisão de falar a verdade deve ocorrer antes da sentença penal condenatória. Entendeu? Vamos lá. 34, 7 de 2011, Polícia Civil do Espírito Santo.
perito papiloscópico específico. Vamos lá. Se Jair, em vez de apenas pedir e induzir, tivesse oferecido a Lino a quantia em dinheiro para que este prestasse seus depoimentos falsos e este tivesse aceito, responderia a ambos por crimes de corrupção ativa e passiva. Contudo, nada se alteraria em relação às imputações por falso testemunho narradas, uma vez que o dano à administração da justiça e à administração pública é o mesmo, independente da razão que tenha levado ao depoimento mentiroso. Não. Na verdade, aqui é falso testemunho, não é corrupção passiva. Vamos lá. Se Jair, em vez de apenas pedir, induzir o filme quantia de dinheiro para que prestasse... Primeiro, não é corrupção ativa nem passiva. Ativa e passiva não pode estar... Não, mas não é nenhum dos dois, porque é depoimento. Então, é falso testemunho. Então, mas mesmo assim, ativa e passiva, ela não pode ser... ela não pode estar no mesmo verbo. Uhum. Ela não pode ser... Ou você vai estar sendo ativo e o outro passivo, ou o outro vai sendo passivo e ativo. Os dois não podem ser ativo e passivo. Entendeu? Não, pode ser, pode. Quando eu prometo... Você vai pedir... Não. Aí, quando tem... Não, o ativo e passivo existe quando eu prometo e você aceita a promessa. Eu cometi a ativa prometendo e você cometeu a passiva aceitando. Agora, tem casos que não tem os dois, né? Tem casos que tem os dois, tem casos que não tem os dois. Por exemplo, quando o funcionário público solicita, aí só ele que está cometendo. Que ele que solicitou. Porque, vamos lá, quando é passiva, o funcionário pode solicitar, mesmo ele solicitando, ele é passivo, porque ele que é o funcionário público. Solicitando, recebendo ou aceitando. Então, são três. Do funcionário é três. Ele solicita, ele recebe ou ele aceita a promessa. Sabe? O cidadão, né, pode estar na relação, ele pode oferecer, né? Pode oferecer ou pode prometer. Entendeu? Então, ele pode oferecer ou prometer. Na hora que ele promete, outros têm que aceitar a promessa. Porque tem lá aceitar a promessa. E do outro lado, no ativo, tem prometer. Entendeu? Vantagem. Agora, nesse caso aqui, o erro está o seguinte, tem dois erros aí. O primeiro que falou em testemunho é falso testemunho, não é corrupção passiva. Ah, mas o cara é funcionário, não interessa. Tá pedindo para ele fazer falso testemunho, é outro crime. E outra coisa, quando o falso testemunho é contra um processo que rola e a administração pública é parte, você tem um aumento da pena, entendeu? Não é a mesma coisa. Não sei se você lembra. Toda vez que tem a administração pública num polo, você tem um aumento da pena. Em alguns casos, que nem a gente leu, às vezes só o fato de ser uma coisa num processo criminal, penal, que ainda é pior, você também tem aumento. Então, nesse caso aqui, quando ele fala aqui que não, aqui, ó, contudo, nada se alteraria, tá vendo? Em relação às falsas testemunhas narradas, tá vendo? Nada se alteraria, uma vez que o dano é a administração pública, ao contrário, entendeu? A administração pública, quando ela está no polo, tem um aumento da pena ainda. Né? E aí, vamos ver aqui, ó. Se Jair oferece a Lino para que este preste falso testemunho, responderá por crime de corrupção ativa de testemunha, previsto no artigo 343. Vejamos, dar, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer vantagem à testemunha, perito, contador, corrupção ativa de testemunha. Vamos lá. Fazer afirmação falsa, negar ou calar. Verdade, depoimento, perícia, cálculo ou tradução. Caso Lino aceitasse a vantagem oferecida, responder pelo crime de falso testemunho, circunstanciado na pena aumentada nos termos do 342, parágrafo 1. A pena aumentada por causa de ser administração pública, entendeu? Então, aqui estava esse erro, mataria por causa desse erro, que nada se alteraria em administração pública, está errado. Se você for aqui, ó, vamos lá, 342. Aqui. Aqui, ó. Você vai ver que tem um aumento de pena aqui, ó. Falso testemunho, afirmação falsa ou negar a calar a verdade como testemunha. Aí tem lá, tradutor, contador e tal. E aqui tem aqui, ó. A pena aumenta de 1/6 a 1/3, né? Se o crime é praticado mediante suborno ou se cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal, né? Se for em processo penal, ou em civil, no que é a administração pública, que for parte da administração pública, direto ou indireto. Tem aumento. Então, a lei está falando que nada se altera se for administração pública. Não. Se for administração pública ou processo penal, você já
ter um aumento também, entendeu? Então, mataria aquele erro ali. Vamos lá, volta aqui. Aqui, parou aqui, vamos lá, 35. CESP 2011, Polícia Civil do Espírito Santo, perito papiloscópico específico. Vamos lá. Há crime de falso testemunho, ainda que não faça o agente qualquer declaração falsa. Se acaso omitisse em dizer a verdade sobre o fato que conhece, juridicamente relevante para o caso, e sobre o local seja perguntado. Certo, né? Que é fazer afirmação falsa ou se calar, ou negar ou calar a verdade. Então, aqui ele está falando. Não há crime de falso testemunho, ainda que eu não faça, ainda que não faça o agente qualquer declaração falsa. Aí, se caso omitisse em dizer a verdade. Que é o caso aqui, calar a verdade como testemunho. Então, também é falso testemunho. Apesar de ele não ter dado testemunho, mas ele se calou da verdade. Mas aí é falso testemunho dele, deveria falar. Então, está errado. 36. CESP 2011, Polícia Civil do Espírito Santo, escrivão de polícia específico, Frederico, na condição de advogado, constituído por um investigado, recebeu das mãos do escrivão da Delegacia de Polícia os autos do inquérito policial para exame. E, ao final da consulta, deixou de restituí-los ao cartório da delegacia, levando-os consigo, sem autorização para tanto. Nessa situação, caracterizou-se o crime de sonegação de papel ou objeto de valor probatório. E aí? Para mim está certo. Frederico é um advogado, ele foi lá, né, com a procuração do investigado, pegou o inquérito policial lá na época, né, que hoje até o inquérito policial é eletrônico. Esse crime cada vez vai ser mais difícil, né, porque se você for hoje numa delegacia, também é eletrônico, não existe mais isso. Cara, preciso da cópia, cara, meu irmão, é documento, faz um cadastro aí, você vai ter acesso ao inquérito. Para mim, está certo. Sonegação de papel, objeto de valor. Marcaria certo. Vamos lá. Questão é polêmica. A doutrina diverge quanto à consumação do delito. Parte entende que é necessário que o agente, embora intimado judicialmente, não devolva os autos. Outra parte minoritária entende que basta a retirada dos autos sem autorização ou resistência em entregá-los para que caracterize o crime. A banca acabou por adotar a última posição. Correto. A banca CESP... a favor da última. Faz mais lógico. Essa denegação de papel. CESP 2011, Superior Tribunal Militar na Extrajudiciária e Judiciária. Esse aqui eu passei. Esse aqui eu lembro. 2011. Nos crimes de favorecimento pessoal e real, caso sujeitativo seja ascendente, descendente, não. Só o aqui, só o pessoal. O real, não. Está errado. No crime de favorecimento pessoal, no parágrafo 2º do artigo 348 do Código Penal, estabelece que se o auxílio é prestado por ascendente, descendente, cônjuge ou irmão, este fica isento da pena. Vejamos, auxiliar a subtrair-se à ação da autoridade pública, autor de crime que é combinada a pena de reclusão. Pena de 1 a 6 meses e multa. Se quem presta o auxílio é ascendente, descendente, cônjuge ou irmão do criminoso, fica isento de pena. Já no crime de favorecimento real, não há essa permissão. Praticando o crime, uma destas pessoas não ficará isento de pena, por ausência de previsão legal. Vamos lá, e aí ele comete o crime de favorecimento real. Né? Na verdade, sim, você vai ser punido, vai ser abrir um inquérito, porque você fez um favorecimento real. Você não vai receber um processo do crime do cara. Né? Ah, ele roubou o banco. Eu escondi o dinheiro do banco. Ok, você não vai responder pelo assalto ao banco, mas vai responder pelo favorecimento real. Né? CESP 2009, Detran DF, analista advocacia. Esse aqui foi a Raquel que passou, Detran em 2009. Minha esposa. Caso assumisse a autoria do atropelamento, o pai de João cometeria denunciação caluniosa? Não, né? Ele está assumindo. Quando você assume, é auto. Autoacusação. Uhum. Você, quando assume, denunciação é quando você fala de alguém, você denuncia um crime de alguém, você denuncia calúnia, crime. Denúncia, eu estou indo lá denunciar alguém.
entendeu? Mas aí aqui, vamos lá. Crime de ação penal pública condicionada à representação por dar causa à instauração de investigação policial, sabendo-se inocente, quando alguém assume a autoria de um delito que não cometa, pratica o crime de autoacusação falsa, esse aqui. Previsto no artigo 341, em verbos, acusar-se perante a autoridade de crime inexistente ou praticado por outro, penalização de 3 meses a 2 anos, e multa. 39, CESP 2009, Detran na lista de advocacia. O pai de João praticou o crime de favorecimento pessoal. Então, o pai do João é o criminoso, o pai dele fez favorecimento pessoal. Até aí não vai cometer crime, porque ele é ascendente, né? É o pai dele. Na medida que modificou de maneira tendenciosa... Não, aí modificou não é. Modificou, quando você modifica lugar, coisa, né? Na medida que modificou de maneira tendenciosa o lugar do crime, introduziu o perito em erro para favorecer final. Favorecimento pessoal é quando você dá fuga para a pessoa, né? Você esconde ela dentro da sua casa, deixa ela, né, fugir pelo quintal. Isso é favorecimento pessoal. Na hora que você modifica o lugar do crime, aí já é fraude processual. Aí vai respondendo. Embora não haja o texto da questão, podemos resolvê-la tranquilamente. Aquele que inova, modifica o lugar do crime com o intuito de induzir o perito a erro de forma a favorecer alguém, não comete o crime de favorecimento pessoal. Se caracteriza por auxiliar alguém a se furtar, tá vendo? É fugir. Se furtar é fugir das autoridades. Pode ser também esconder, né? Se furtar, você pode esconder a pessoa dentro de casa e dizer que ela não está lá. Como o cara não tem um mandado de busca e apreensão, ele não vai poder entrar, né? Artigo 5º, inciso 11 da Constituição. A casa é a vila inviolável. Se o cara não tem mandato judicial, você não vai deixar ele entrar. Mas pratica o crime de fraude processual, que é previsto no artigo 347. Inovar artificiosamente na pendência de processo civil administrativo, se mudar lugar, o estado de lugar, coisa ou pessoa, né? Com o fim de induzir a erro o juiz ou perito. Artigo 40, questão 40, CESP 2010, Tribunal Regional do Trabalho, Primeira Região, Juiz do Trabalho. Quem der causa à instauração de mera investigação administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que sabe inocente, não responde por denunciação caluniosa? Não responde, responde. Né? Se você fez instaurar um inquérito, investigação, e tem errado, pois a conduta escrita de denunciação caluniosa, previsto no artigo 339 do CP. Até uma investigação administrativa você responde. Fez abrir. 41. CESP 2010, Tribunal Regional do Trabalho, Primeira Região, Juiz do Trabalho. Vamos lá. Vamos? A investigação administrativa que o irmão falou é aquele negócio de falar que a pessoa está faltando também. Uma vez que for aberto, o inquérito já era. Entendi. Aí você fez a denunciação caluniosa. Mas é muito difícil você abrir de cara, assim, só com uma denúncia. Normalmente, todo mundo tem investigação preliminar, todos os órgãos. Até o Ministério Público tem investigação preliminar, né? Porque na hora que você designa alguém para fazer um processo, tem uma portaria de instauração, e a pessoa tem um prazo para terminar, e depois que inicia, dificilmente, você tem que finalizar o processo. E aí você vai descobrir, na hora que você vai descobrir, pô, foi tudo mentira, chama a pessoa que denunciou. CESP 2010, Tribunal Regional do Trabalho, Primeira Região, Juiz do Trabalho. Aquele que provoca a ação da autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de simples contravenção penal que sabe não ter se verificado, não comete crime contra a administração da justiça, errada. Esse aqui seria comunicação falsa. Que ele não abriu inquérito, mas fez a autoridade uma ação. A autoridade foi lá investigar, tal, mas ele sabia que não tinha nada a ver. E tem errado, pois comete crime de comunicação falsa de crime ou contravenção, previsto no artigo 340 do Código Penal, que é um crime contra a administração da justiça. Né? CESP 2010, Tribunal Regional do Trabalho, Primeira Região, Juiz do Trabalho adaptado. Aquele que facilita a entrada de aparelho, esse daí é o teu caso, vamos lá, isso aqui é importante para esse tipo de questão. Aquele que facilita a entrada de aparelho telefônico, de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, em estabelecimento prisional, comete o crime de contra a administração da justiça, certo, né? Vamos ver.
Correto, pois de fato quem pratica essa conduta incorre nas penas do 349-A do Código Penal, que se trata de crimes contra a administração da justiça. Tem que ficar atento, são aquele cara lá que, né, que é subornado, agente prisional, para deixar entrar lá os objetos, os crimes, é contra a administração da justiça. É no capítulo da administração da justiça. CESP 2010, Tribunal Regional do Trabalho, Primeira Região, Juiz do Trabalho adaptado. A respeito do delito de falso testemunho, o Código Penal adotou, em relação à falsidade, a teoria objetiva, segundo a qual o delito se consuma com a mera divergência do fato narrado Formal. e a realidade dos fatos. Como? Não, né? Ela é formal, né? Então só basta ele falar, né? Não, mas aí... Ou não é a mera divergência, até porque as testemunhas podem ter visões diferentes. Tem que falar mentira, não é só você divergir. Vamos lá. Segundo o qual se consuma com a mera divergência, tem essa questão também que você falou, né? O falso testemunho é só o fato de você aceitar testemunhar falsamente, né? Prometeu para a pessoa. Ainda que chegue lá no dia do processo, você fale a verdade. não, né? faça. Não. É um crime formal. Não faça, isso aí não tem problema nenhum. Mas aqui também tem que aprender esse outro conceito aqui, que não é você chegar lá e divergir da pessoa. Teoria objetiva, teoria subjetiva. Vamos lá, que eu expliquei. Pois, na verdade, trouxe teoria subjetiva, de forma que é necessário que, além da divergência entre testemunho e os fatos reais, tenha havido vontade de prejudicar, entendeu? Vontade de prejudicar a elucidação dos fatos. Vamos lá. Objetiva, como o João falou, é de dentro, né? A pessoa já estava com aquele intuito. CESP 2010, Tribunal Regional do Trabalho, Primeira Região, Juiz do Trabalho adaptado. A fraude processual é crime comum e material, exigindo-se para a sua consumação o que o juiz ou perito tem efetivamente induzido ao erro, não, né? Não precisa, eu só preciso mudar a coisa do lugar, preciso mudar as coisas para tentar induzir o juiz ao erro. O juiz pode não ser induzido, mas eu já cometi o crime de fraude processual. Ele está dizendo aqui que o juiz tenha efetivamente induzidos ao erro? Não. Como ninguém comete fraude processual, ele tenta induzir o juiz ao erro. Por quê? Porque ele muda a posição das coisas, né? Ele muda o lugar da ocorrência para tentar induzir ao erro. Né? Bati o carro, mas aí não, eu digo que foi outra coisa e tal. Mas não precisa que efetivamente o juiz tenha caído no erro. Né? Aí está errado, pois esse delito previsto nos 347 do Código Penal é formal e se consuma com a prática da conduta, ainda que o juiz ou perito não sejam efetivamente enganados, e trata-se de crime comum, podendo ser cometido por qualquer pessoa. 45. CESP 2007, TCU auditor. No que tange ao princípio da legalidade, às imunidades e às espécies de dolo aos crimes contra as finanças públicas, julgo o seguinte: Márcio, chefe de departamento de orçamento e finanças de determinado órgão público, ordenador de despesas por delegação encarregado do setor financeiro, agindo de forma livre e consciente, ordenou a liquidação de despesas de serviços prestados sem prévio empenho. Ele não tinha nota de empenho. Nessa situação, Márcio praticou crime contra as finanças públicas, ou seja, ele mandou pagar uma coisa que não tinha empenho. E aí? Olha, eu colocaria como certo, mas eu acho que está errado. Aí eu vi aí para baixo aí. É porque na verdade está confundindo, né? Está confundindo. O que não cabe é você escrever em restos a pagar aquilo que não tem empenho. Agora, pagar o que não tem empenho, que lembra lá que você tem, autorização da despesa, empenho da despesa, pagamento da despesa, certo? Pagamento da despesa, né? Você tem a liquidação e pagamento, liquidação e pagamento da despesa, certo? Nessa ordem, o empenho nada mais é do seguinte: você separar o recurso para pagar uma determinada despesa. Está empenhando, empenha aquilo para isso aqui, está empenhado para aquilo ali. Na hora que você faz o pagamento é porque alguém liquidou. Se alguém liquidou é porque alguém prestou o serviço. O que é proibido na lei é você inscrever restos a pagar, escrever para pagar sem que você tivesse separado aquilo para ser pago, entendeu?
seja, não tem previsão. Agora, quando você paga sem ter empenho, porque alguém prestou um serviço, né, ou entregou um produto, mas não tinha dinheiro ainda separado para aquilo, mas alguém prestou o serviço. E aí você pagou, mas não tinha empenho prévio, entendeu? Entendeu? É isso que ele está falando aqui. O crime é quando você inscreve em restos a pagar, ou seja, você está dizendo que vai ter uma despesa, sendo que você nem fez empenho, você nem previu ainda a despesa, você já quer deixar o orçamento para o ano que vem. Aqui é diferente, você está pagando esse ano, alguém prestou um serviço, você pagou. Só que aqui é diferente, aqui você não tinha separado o dinheiro, ou seja, o cara veio, quebrou a fechadura, né? Quebrou a fechadura lá do imóvel lá público, e você, cara, tem que consertar isso. Você chama o cara conserta, mas você não tinha empenhado aqui. Foi uma emergência, né? E aí você tem que pagar a pessoa, ela prestou o serviço, é isso que ele está dizendo, entendeu? É uma emergência. Conduta Márcio não se enquadra em qualquer dos crimes contra as finanças públicas, previsto no Código Penal. Poderíamos equivocadamente afirmar que é crime do 359. Veja abaixo a literalidade do dispositivo. Inscrição de despesas não empenhadas e resta a pagar, porque aqui é resta a pagar, não é pagar. Ordenar ou autorizar a inscrição resta a pagar a despesa que não tenha sido previamente empenhada ou exceder o limite. Mas se observarmos com atenção devida, não há no tipo penal ordenar a liquidação de despesa não empenhada. O que se proíbe no efeito tipo penal é inscrição, tá vendo? Inscrição resta a pagar, né, de despesa, e botou despenha, de despesa, né, a inscrição resta a pagar que não tenha sido previamente pagada. E aí, se você for no direito financeiro, vai dizer que você pode ter o pagamento, né, de algumas despesas excepcionalmente sem prévio empenho, entendeu? Mas depois você vai fazer o empenho. Por que ocorre isso? É por causa de questões de emergência. Mas é pagar, não é escrever em resto a pagar, é pagar. São dívidas de pequeno valor, entendeu? Dívidas de pequeno valor você pode pagar e depois fazer a nota de empenho, né? Que você tem que pagar automaticamente. Tipo, não dá para ficar fazendo empenho de pequenas coisas que simplesmente aconteceu aleatórias, né? É a chave que quebrou, sei lá, o pneu que furou, né? São vários casos pequenos. Lógico que em alguns casos tem que chamar da Caixa de Economia, que é a antecipação de suprimentos de fundos. Já tem separado o empenho genericamente para isso, mas às vezes já não tem mais recurso lá. Você já ouviu falar nisso? Suprimento de fundos. É muito estudado de direito financeiro. Suprimento de fundos seria mais ou menos aquele negócio que o pessoal bate muito aí, que é o cartão corporativo do governo federal. O cara tem um cartão que ele pode ir gastando, ele já tem um empenho genérico. Chama de suprimentos de fundos. É você já ter e gastando antes de ter os empenhos, né? Chama de suprimento de fundos. 46, CESP 2010, Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, no Judiciário. Francisco, renomado advogado eleitoral, em audiência, induziu testemunha, a testemunha José, a fazer afirmação falsa em processo judicial, instruindo-o a prestar depoimento verídico com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em ação penal. A ação penal tem agravante, né? A ação penal e contra a administração pública é agravante. Com base na situação hipotética, julgo os itens que se seguem. Segundo os tribunais superiores, não se admite a participação de Francisco no crime de falso testemunho. Está errado. Não se admite, admite. Lembra, é uma jurisprudência. Por se tratar de crime de mão própria, isto é, somente José pode ser seu sujeito ativo, somente a testemunha, o item está errado, pois os tribunais superiores firmaram o entendimento no sentido de que a participação do advogado no crime de falso testemunho é possível, quando este induz a testemunha a prestar falso testemunho, pois haveria participação moral no delito, induzimento ou instigação a praticar crime. Aí está aqui, ó. Recurso ordinário, habeas corpus, falso testemunho, artigo 342 do Código Penal. Alegação de atipicidade da conduta, consistente em depoimento falso sem potencialidade lesiva. Aferição que depende do cotejo entre o teor do depoimento e os fundamentos da sentença. Exame de matéria probatória inviável no âmbito do estreito do right. Coautoria, participação, advogado aqui, ó, advogado que instrui testemunha a prestar depoimento verídico nos autos de reclamação trabalhista, aqui deixa eu marcar, conduta que contribui moralmente para o crime, fazendo nascer o agente à vontade deletiva, artigo 29 do CP, possibilidade de coautoria, tá vendo? Coautor. Relevância do objeto jurídico tutelado pelo artigo 342 do Código Penal, administração da justiça no tocante à veracidade das provas e ao prestígio e seriedade de sua coleta.
relevância robustecida quando o partícipe é advogado, figura indispensável à administração da justiça, artigo 133 da Constituição Federal. Circunstâncias que afastam o entendimento de que o partícipe só responde pelo crime do artigo 343, recurso ordinário provido. Ou seja, nesse caso, o advogado respondeu pelo 343, né, que seria ele induzir, ele pagar, e pelo 342, que ele respondeu em coautoria, entendeu? Vai responder pelos dois crimes. Tanto o cara que instiga, quanto o cara que, como coautor do cara que fez o falso testemunho. Entendeu o que esse julgado falou? Porque tem dois crimes. Partes. Porque você tem dois crimes aí. O cara que paga, promete, e tem o cara que faz. Aqui o cara está dizendo que o cara vai responder pelos dois, tanto como pagou como partes. Vamos lá. 47, CESP, 2012, Polícia Federal, agente. Juan, cidadão espanhol que havia sido expulso do Brasil após cumprimento de pena por tráfico internacional de drogas, retornou ao país. Reingresso. Sem autorização da autoridade competente para visitar sua companheira e seu filho, nascido no curso do cumprimento da pena. Nessa situação, para que o simples reingresso de Juan ao Brasil configure crime, seria necessário que ele praticasse nova infração? Não, né? O simples reingresso dele, natureza dolosa e territorial nacional, afirmativa errada, pois a conduta de Juan, por si só, já caracteriza o direito de reingresso de estrangeiro expulso, previsto no artigo 338 do Código Penal, que se consuma com a mera entrada do agente estrangeiro, né, do agente no território nacional, depois de ter sido expulso. Reingresso de estrangeiro expulso. Artigo 338. Reingressar no território nacional o estrangeiro dele expulso. É um crime de mão própria, isso aqui só é o próprio estrangeiro. Reclusão de 1 a 4 anos, sem prejuízo de nova expulsão após o cumprimento da pena. Portanto, a afirmativa está errada. Aceita parte. De mão própria, aceita parte. Uhum. Vamos lá. Se ele souber, né? 48, é igual o peculato. Você tem que saber que o cara é funcionário público. CESP 2012, Ministério Público Estadual do Piauí, analista ministerial, constitui crime contra as finanças públicas, deixar de expedir ato que determine a limitação de empenho e movimentação financeira nos casos estabelecidos em lei. Não sei. Na verdade, assim, o crime é o exceder o limite da lei, entendeu? É o ceder o que está determinado na lei. Aí você comete o mesmo crime de ordenar a despesa sem autorização. Ela sem autorização ou quando eu autorizo, né, acima do limite. Vamos ver o que ele fala aqui. A conduta errada não constitui crime contra as finanças públicas, pois não está tipificada como crime nenhum diploma legislativo, nem o Código Penal, nem em outras leis, mas é considerada mera infração administrativa, prevista no artigo 5º, inciso 3 da Lei 10.028 de 2000. Vejam, constitui infração administrativa contra as leis de finanças públicas, deixar de expedir ato determinando limitação de empenho e movimentação financeira nos casos estabelecidos em lei. Então, ou seja, infração administrativa vai responder no PAD, né? Vai responder no processo administrativo disciplinar. Não é crime. Aqui nos casos, ele pergunta que constitui crime? Não. Infração administrativa. CESP 2013, Tribunal de Justiça do Distrito Federal, analista judiciário, oficial de justiça, avaliador. Considera a seguinte situação hipotética. Maurício, advogado, regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, deixou de restituir autos de processo recebidos em carne, na qualidade de advogado da parte ré. Depois de regular a intimação pessoal para a restituição dos autos e do decurso do prazo estabelecido para tanto, Maurício quedou-se inerte, somente após comunicação do juízo ao órgão do Ministério Público, antes do oferecimento da denúncia, entregou os autos na Secretaria da Vara. Nessa situação hipotética, consumou-se o crime de sonegação de papel objeto de valor probatório previsto no Código Penal? Certo. Ou não? Apesar dele ter... Peraí, vamos lá. Apesar dele ter entregue, mas não fala sobre arrependimento, né? Depois, né?
O órgão, vamos lá, vamos ler. O item está correto, pois a conduta do Maurício é o modo perfeitamente penal previsto no 356 do Código Penal, que figura o delito apontado na questão. Inutilizar, total, parcialmente, ou deixar de restituir auto. Ele deixou de restituir auto. Documento, né, o documento. Objeto de valor probatório, que recebeu na qualidade de advogado ou procurador. Ele não fala que o prazo que você deixou de restituir, você foi pedido para restituir, você já prejudicou a administração, porque se lembrando que isso aqui é os crimes contra a administração da justiça. Se o juiz pediu para você o auto e você não devolveu, mas eu devolvi depois. Não, mas você tinha que restituir, dentro do prazo que foi determinado, que fala que deu um prazo. Depois de regular a intimação pessoal para a restituição dos autos e decurso do prazo estabelecido, tá vendo? Já tinha tido, o juiz deu um prazo, leva o processo, mas 5 dias devolve. E ele não devolveu, então ele cometeu o crime, não deixou de devolver. Tinha prazo para devolver. Só devolveu após a comunicação com o Califo, meu irmão, vou mandar esse caso para o Ministério Público, né? Vai te processar. E ele resolveu devolver, entendeu? Aí cometeu o crime. 50. CESP 2013, Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, auditor de controle externo. O ordenador de despesa que determinar a inscrição em restos a pagar, de despesa que não tenha sido previamente empenhada, esse aqui dá, que não tenha sido, tá correto. Prática conduta escrita apenas como, não, ilícito administrativo não, aqui já é o contrário, aqui é crime. Que não tenha sido previamente penado, o quê? Restos a pagar. Não pode. Item está errado, pois trata-se da conduta punida criminalmente prevista no artigo 359b do Código Penal, ordenar ou autorizar a inscrição em restos a pagar de despesa que não tenha sido previamente empenhada ou que exceda o limite estabelecido em lei, ou seja, não tenha sido previamente empenhada ou que exceda o limite. Tanto item errado. CESP 2013, Tribunal de Contas do Distrito Federal, procurador. Procurador sempre cai isso. Assim. Eu não sei se caiu esse ano, aí depois eu olho. Por força de dispositivo expresso, que, como eu falei para você, né? Você vai fazer prova, tem que saber mais ou menos dos tipos de área que o cara vai perguntar. Logicamente, o cara que é o procurador de contas vai cair crimes contra as finanças públicas, né? Que é o crime que ele mais vai ter contato na função dele. Né? Por força do dispositivo expresso constante no Código Penal, a caracterização dos crimes contra as finanças públicas depende de pronunciamento definitivo da Corte de Contas? Não, né? Só o fato do cara autorizar uma despesa e já cometeu crime. Não precisa o Tribunal de Contas dizer, olha, você fez errado. O Tribunal de Contas não tem nada a ver com isso, está errado. A caracterização condicional de contas não está condicionada à rejeição de contas pelo Tribunal de Contas, isso que trata de esfera meramente administrativa, que não vincula a esfera penal, nada a ver. 52. CESP, que está errado. Essa parte aqui, depende. Pronunciamento definitivo da Corte de Contas, nada a ver. Vamos lá, CESP 2016, Tribunal de Contas do Estado para Auditor de Controle Externo. Com base no Código Penal e nas jurisprudências dos tribunais superiores, julgue o item a seguir, a respeito dos crimes contra a administração pública. O crime de ordenação de despesa não autorizada de natureza material, consumando-se no momento que a despesa é efetuada, não precisa de despesa efetuada. No momento que a despesa é autorizada, é ordenada. Ordenação de natureza material, não. É no momento que eu dou a ordem de ordenar. Diz, olha, escreve aí. Você nem gastou, mas já escreveu o resto a pagar. Você ainda vai pagar no que vem, mas não estava empenhado, entendeu? Não estava autorizado. Em relação a tal delito, a consumação, coordenação de despesa, ainda que não venha a ser realizado, ainda que não haja qualquer prejuízo aos cofres públicos, sendo, portanto, um crime formal de ordenação de despesa, de acordo com a maioria da doutrina. 53. CESP 2016, Tribunal de Contas do Estado para Auditor de Controle Externo. Com base no Código Penal e nas jurisprudências dos tribunais superiores, julgue o item a seguir a respeito dos crimes contra a administração pública. O agente público que ordena a despesa sem o conhecimento de tal despesa sem o conhecimento de que tal despesa não era autorizada por lei, incide em erro de proibição, o ordenador de despesa não tem como ordenar sem saber. Ele só ordena de acordo com o que vem. É um crime assim, formal, mas é um crime assim, que você tem consciência. Por quê? Porque na hora que você vai ordenar a despesa, vem
O cara vai trazer para você o teu orçamento do seu órgão, né? E o orçamento do seu órgão é o quê? Definido em lei, na lei orçamentária anual. Vamos lá, item errado. Pois o conhecimento de que a despesa não era autorizada é elemento do tipo. Elemento normativo do tipo. De forma que o seu agente incide em erro sobre tal elemento estará incidindo em erro de tipo e não no erro de proibição. Mas é muito difícil, cara. O erro está em outra coisa aqui. Não é o erro de tipo, não é erro de proibição. Entendeu? Opa, acabou. Então, acabamos aí direito penal para defensoria, não, Departamento Penitenciário Nacional. Então, a gente viu todas as apostilas, né? 8 apostilas, e agora, a partir de amanhã, a gente pega processo penal. Logicamente, depois a gente vai fazer aquele modelo que eu falei para você, pegar os resumos, né? Não pegar a parte que nem a gente fez aqui. Aqui a gente pegou as apostilas inteiras, leu tudo, fez todos os exercícios. Eu vou passar para você esse material e cabe a você fazer a revisão, né? Adianta só uma vez. Tem que ir vendo as marcações, lembrando os comentários, as questões que a gente resolveu. Eu, quando eu fazia a revisão, sabe como é que eu fazia? Eu ia logo no resumo, né? Ou na parte da legislação, não lia tudo de novo. Fazia 2 questões, 2 ou 3 questões da apostila, pulava para outra. Via toda a legislação, 2 ou 3 questões, pulava para outra apostila, não? Ia fazendo esse ciclo, não ficava respondendo todas as questões. Tem apostila que tem 50, 60 questões. Então, o que você faz? Pega 3 questões de cada apostila e resolve. Depois vai para outra, 3 questões, ou seja, são 8 apostilas. Então, vai responder 24 questões. Não, aí depois volta para a primeira, responde outras 3 questões, entendeu? Para você sempre ficar assim com, tipo, cara, respondi essa daquilo, respondi essa, entendeu? Fazer um estudo, não é um estudo vertical, é um estudo horizontal, entendeu? Como você já leu tudo, sempre tá refrescando a memória. 2 ou 3 questõezinhas daquele assunto da primeira apostila, né? É um macete bom que vai mais rápido. Então, vamos parar aqui. Então,